Hello guys, how are you? I hope you are alright. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que sejam todos bem. Nessa videoaula nós vamos comentar um textinho que vocês receberam sobre Martin Luther King, o famoso ativista dos direitos da comunidade negra nos Estados Unidos. E ele que tem um dos discursos mais importantes da história da humanidade, é o discurso chamado I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. Você pode encontrar esse discurso, caso você queira conhecê-lo, você pode encontrá-lo inclusive traduzido na internet, você encontra esse discurso, você encontra ele na íntegra, tanto em português quanto em inglês, e em alguns sites você encontra inclusive o áudio do Luther King fazendo o famoso discurso dele. Só comentando um pouquinho como que é esse discurso, ele começa dizendo: I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Então ele começa falando que eu estou feliz de me juntar aqui hoje com vocês naquilo que vai ser como a maior demonstração de liberdade na história de nossa nação, aquele que vai entrar para a história como a maior demonstração de liberdade na história da nossa nação. E aí, é um discurso longo, dura mais ou menos uns 16, 17 minutos ele falando. Peguei aqui um trechinho para mostrar para vocês. Ele diz, uma das partes onde ele começa a dizer I have a dream, eu tenho um sonho, ele começa a falar sobre os sonhos dele para o futuro da nação. Então ele diz aqui, ó, I have a dream that one day the Red Hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of the brotherhood. Então ele diz que ele tem um sonho que um dia nas montanhas vermelhas, rúbias da Georgia, Georgia é o estado onde ele nasceu, the sons of the former slaves, os filhos dos ex-escravos e os filhos dos ex-donos de escravos vão ser capazes de sentar juntos na mesa da fraternidade. Então, esse é o Martin Luther King, que lutava pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, e boa parte da luta foi vitoriosa, mas ainda nos dias de hoje há muito que se conquistar nos Estados Unidos em relação aos direitos da comunidade negra. O Luther King marcou época nos Estados Unidos, é uma das personalidades mais importantes da história americana. E no mês de janeiro tem um dia de Martin Luther King, tem um dia especial que é o dia de Luther King, que é comemorado na terceira semana de janeiro. Na verdade, na terceira segunda-feira do mês de janeiro, que é o mês em que ele nasceu. Bom, sobre o texto que a gente vai ver e a atividade, a princípio é uma atividade para alunos de oitavos e nonos anos. Caso você não seja aluno do oitavo ou do nono, seja bem-vindo da mesma forma. Sempre tem alguma coisinha aqui para a gente relembrar ou para a gente aprender, ok? Então vou comentar sobre o texto que vocês receberam e comentar um pouquinho sobre perguntas do texto. Alguns de vocês recebem perguntas abertas para escrever, outros recebem perguntas de múltipla escolha, mas seja como for, a partir do momento que a gente entender o texto e comentar as perguntas, vai ficar bem tranquilo para todos vocês responderem, beleza? Então, começando aqui com o texto diz, primeira parte do texto, nós temos a informação do mês e de onde ele nasceu. Então, nós temos, on January 15, 1929, Martin Luther King was born in Atlanta. Então, em 15 de janeiro de 1929, o Martin Luther King nasceu em Atlanta. Tem um vídeo neste canal e eu vou deixar no link embaixo para vocês reverem, quem já viu essa videoaula ou ver pela primeira vez, né, quem ainda não teve essa aula, sobre meses, datas, e lá a gente vai ver por que eu estou usando aqui on, essa preposição on antes do mês de janeiro,
E por que que quando eu fui falar a data, 1929, eu disse 1929? Eu separei aqui, ó, 1929. Tem uma videoaula específica sobre isso, beleza? Então temos a informação de quando ele nasceu, 15 de janeiro de 1929, em Atlanta. At that time, naquela época, black and white people, pessoas negras e pessoas brancas, used to be segregated. Então, naquela época, as pessoas negras e as pessoas brancas costumavam estar segregadas. Bom, e o que significa segregar? O que seria isso? Segregar significa separar. Então, se elas estavam segregadas, elas estavam separadas, elas tinham direitos diferentes. Alguns direitos que as pessoas brancas tinham, as pessoas negras não tinham. Era uma época de divisão ali da sociedade. Martin Luther King believed, e o Luther King acreditava, black and white people should have equal rights. Ele acreditava que pessoas negras e pessoas brancas deveriam ter direitos iguais. Em 1955, a black woman called Rosa Parks, então em 55 uma mulher negra que se chamava Rosa Parks was arrested. Ela foi presa. Sabe por que ela foi presa? For refusing to give up her seat on a public bus to a white man. Porque ela se recusou a desistir. Give up significa desistir. A desistir do seu assento, ou seja, abrir mão do seu assento, do local onde ela estava sentada, num ônibus, para um homem branco. Então ela estava sentada lá no lugar dela no ônibus, entrou uma pessoa branca dentro do ônibus, um homem branco, e ela deveria ter levantado para esse homem branco sentar. Estranho, né? Absurdo isso, né? Pois é, isso acontecia lá em 1955. E esse ato dela de não ter levantado, ela se recusou, continuou sentada no lugar dela, a violation of the city's racial segregation laws. Então, era uma violação das leis de segregação racial da cidade. Então, a lei de segregação racial da cidade, a lei de separação racial da cidade, exigia que quando entrasse uma pessoa branca ali no ônibus, ela ia ter prioridade naquele assento onde a Rosa se encontrava. E ela não quis levantar do lugar dela, ela protestou contra isso, ficou sentada no lugar dela, por isso ela foi presa. Martin Luther King protested about this in a non-violent way. E o Luther King protestou contra isso, né, contra o fato da Rosa ter sido presa, mas foi um protesto pacífico, a non-violent, um protesto não violento. Em 1968, Martin Luther King was assassinated. Ele foi assassinado em 68. James Earl Ray, então James Earl Ray, was found guilty of his murder. O James Earl Ray foi considerado culpado pela morte do Luther King. After King's assassination, depois do assassinato do Luther King, there were many riots. Houve muitos protestos. Riots é protestos mais violentos, tá? Where at least 43 people died. E pelo menos 43 pessoas morreram nesses protestos. Então nós temos aqui um textinho bem resumidinho contando um pouquinho sobre a vida do Luther King. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre o Martin Luther King, vocês vão ter muitas informações sobre ele pesquisando aí na internet. Então nós temos aqui nascimento, como era o mundo no momento onde ele vivia, a luta dele, né, pelo que ele lutava, e como ele morreu e o que houve depois de sua morte. E vamos às perguntas do texto. Primeira, where was Luther King born? O que eu quero saber aqui? Onde Luther King nasceu? Was born. Vamos pegar o texto.
Então aqui eu tenho on January 15. Isso aqui é onde? Não, isso aqui é quando, né? Então não é minha informação. Martin Luther King was born in Atlanta. Então ele nasceu em 1929 em Atlanta. Então eu posso escrever he was born in Atlanta. Ele nasceu em Atlanta, ok? Se você recebeu essa questão de múltipla escolha, é só você procurar onde tem lá Atlanta, onde fala que ele nasceu em Atlanta, e é a resposta correta. When was Luther King born? Agora eu quero saber quando. Então eu vou pegar a mesma parte do texto, só que eu quero saber quando, e o quando é on January 15 de janeiro de 1929. Então eu vou escrever lá, ó. He was born, ele nasceu em 15 de janeiro de 1929, ok? Se você tiver recebido a pergunta com opções para você marcar a resposta correta, veja onde diz 15 de janeiro de 1929. Seguindo, how black and white people used to be at that time. Como que as pessoas negras e brancas costumavam ser naquela época? Como eram as pessoas brancas e negras naquela época? Como que era a vida delas? Então vamos trazer aqui uma parte do texto. At the time, naquela época, pessoas negras e pessoas brancas costumavam estar segregadas. Ok? Então essa é a resposta para o número 3. Se a sua for de escolher uma opção correta, procure a informação onde diz que as pessoas negras e as pessoas brancas nessa época estavam segregadas. Number 4. What did Luther King believe? No que o Luther King acreditava? Qual era a crença dele em relação a isso? Trazendo o texto, Martin Luther King believed black and white people should have equal rights. Então ele acreditava que as pessoas brancas e negras deveriam ter direitos iguais. Então essa é a resposta. Eu posso também escrever assim, ó, em vez de escrever Martin Luther King, eu posso colocar ele, né? He believed black and white people should have equal rights. Número 5. Why was Rosa Parks arrested? Por que a Rosa Parks foi presa? Por que ela foi presa? Vamos pegar o texto. 1955, a black woman called Rosa Parks was arrested for refusing to give up her seat on a public bus to a white man. Ela foi presa por isso aqui, ó. Refusing to give up her seat on a public bus to a white man. Então vamos responder. Bom, tem o why, né? O why é por quê. Então quando eu for responder, eu vou começar a responder com o porquê de resposta. Em português a gente tem o porquê separado para pergunta e o porquê de resposta junto. Em inglês são duas palavras, o why, que é o porquê de pergunta, e o because, que é o porquê de resposta. Because she refused, porque ela recusou, e aí o resto. To give up her seat on a public bus to a white man. A violation of the city racial segregation laws. Ok? Number 6. How did Luther King protest? Como que ele protestou? Vamos buscar a informação no texto. Martin Luther King protested about this in a non-violent way. Então ele protestou de uma maneira não violenta. Posso responder também sem escrever o nome dele, colocando um ele, né? He protested about this in a non-violent way. When was Luther King killed? Quando que o Luther King foi killed? Foi morto, foi assassinado? Quando? Vamos pegar o texto. In 1968, Martin Luther King was assassinated. Então, em 1968, ele foi assassinado. E aí eu posso escrever He was
killed, que eu estou perguntando usando killed, né? He was killed in 1968. Ele foi morto em 1968. Então, beleza, pessoal? Então, essa foi a videoaula sobre o texto do Martin Luther King, comentando um pouquinho o texto e as questões. Espero que vocês tenham conseguido aí fazer certinho as questões, beleza? Então, um abraço a todos vocês, e se vocês gostariam de saber um pouco mais sobre o Luther King, convido vocês a dar uma pesquisadinha aí na internet, dar uma olhadinha no Google, no YouTube, tem um monte de informações sobre a vida desse ativista dos direitos dos negros americanos, beleza? So guys, bye bye, see you!